A paz do Senhor, queridos. Hoje nós estaremos retornando, ao estudo, a série de estudos intitulada As Grandes Promessas de Deus. E nessa noite nós abordaremos o tema A Resposta de Deus ao Desespero. Nós vivemos em um mundo cheio de desespero. O inimigo ataca com força, disseminando e fomentando o desespero. Esse desespero está profundamente arraigado, enraizado na nossa sociedade e também em todas as áreas da nossa vida, até mesmo na igreja. O diabo, ele muitas vezes grita ao nosso ouvido: você não presta, a verdade de Deus não é boa, a sua situação é desesperadora. E aí, queridos, observamos o quão é difícil viver em vitória, quando acreditamos que a fala do inimigo é verdadeira. Porém, precisamos saber que Deus tem uma resposta para aqueles que estão em desespero. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sou essa pessoa que vive em desespero. E aí eu queria que você estivesse atento ao longo daquilo que a gente vai estar estudando nesse culto de ensino da Bíblia, e confrontando a palavra de Deus com a sua vida, e vendo até que ponto essa palavra, ela pode lhe ajudar. A definição de desespero, segundo o dicionário, é a de completa perda ou ausência de esperança. É o desânimo, a angústia, a depressão, miséria, derrotismo, pessimismo e até mesmo sentimentos suicidas. E é claro que isso não soa bem a qualquer um de nós. Durante esse período de pandemia ou pós-pandemia, diante dessas crises envolvendo perdas de emprego e de renda, problemas de saúde, mas também problemas de relacionamento, no casamento, na criação de filho, são muitos aqueles que estão desesperados, sem esperança. E é difícil, queridos, imaginar que haja uma solução diante desse caos que muitas vezes se instala muito próximo a nós. Mas o que a Bíblia nos ensina quando nos sentimos desesperados? Porque até a desesperança, até o desespero bater na porta do vizinho, a gente até não sente muito. A gente até ajuda, colabora, contribui. Mas quando o desespero chega até a nossa casa, ao nosso lar, quando ela nos atinge de forma direta, aí a nossa reação é bem diferente. Será que há alguma promessa de Deus que nos ajude a vencer o desespero? Eu quero nessa noite compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e que acredito o ajudará a superar as crises de desespero que você esteja passando ou que venha a passar. Aproveito para pedir a você que está nos acompanhando através do YouTube, para inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho e assim poder ser notificado de nossas novas postagens. Deixe o seu like, o seu comentário, pois estará nos ajudando a melhorar cada vez mais o trabalho de divulgação da palavra de Deus. E, principalmente, divulgue, compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas. É a forma que você pode também estar semeando a palavra de Deus, levando a mensagem da cruz àqueles que não conhecem o Evangelho, ou àqueles que, mesmo conhecendo o Evangelho, precisam ser impactados pela palavra do Senhor. Nessa noite, queridos, o meu texto que nós separamos para nele meditar, encontra-se no livro de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Esse é um versículo que
a maioria já ouviu, já leu e até mesmo o tem memorizado, porque é muito conhecido. Diz assim em Filipenses capítulo 4, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Para a maioria de nós, Filipenses 4,13 é um velho amigo. Você conhece talvez esse versículo, muito usado nos louvores, nos cânticos, ou mesmo ensinado na escola bíblica dominical. Talvez você já tenha ouvido pregações em outros momentos na sua vida, aqui na igreja, ou no ambiente de internet, ou até mesmo algum adesivo posto aí em um carro, ou uma placa numa parede, com essa passagem: tudo posso naquele que me fortalece. Mas conhecer um versículo tão bem, pode significar que ele não mais nos surpreenda ou nos desafie. Às vezes, amados, uma passagem como essa é muito utilizada por aqueles que procuram disseminar uma ideia de apelo a um evangelho vitorioso, a um evangelho que não passa por dificuldades ou por lutas. É muito fácil ouvirmos aqueles que semeiam a teologia da prosperidade, fazendo uso desse texto fora do seu contexto. Alguns consideram essa a maior promessa de todas, porque ela é muito ampla. A Bíblia diz que você pode fazer todas as coisas em Cristo, que o fortalece. Alguns poderiam dizer: pastor, eu posso fazer algumas coisas, é bem verdade, mas não todas as coisas. Mas a Bíblia diz claramente: tudo posso naquele que me fortalece. Seria isso uma hipérbole, um exagero? Ou é literalmente uma verdade? Será que nessa passagem nós encontramos a solução para o desespero? Inicialmente é importante dizer que nós temos dois problemas com este versículo. Primeiro, Paulo parece muito confiante. Ele diz: eu posso. Alguns poderiam dizer assim: Paulo, você está muito exagerado. Mas Paulo, ele inicia exatamente com essa afirmação: posso. O outro problema que nós encontramos aqui nesse versículo é que a promessa parece muito ampla. Posso todas as coisas. Não limita a determinadas coisas, mas diz: posso tudo. Então nós temos aqui dois problemas. Sabemos o que esse versículo diz, mas será que nós podemos acreditar nessa promessa quando os tempos difíceis, quando o desespero bate à nossa porta? Porque crer nessa passagem, quando as coisas nos são favoráveis, quando a saúde está muito bem, quando temos a nossa despensa cheia, quando a família está vivendo um período de harmonia, parece que é tranquilo dizer exatamente isso: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando o desespero bate, será que é fácil responder dessa forma? E aqui, queridos, eu quero lhes dar nessa noite 4 respostas para essa pergunta. E junto com cada resposta, eu também vou lhes dar um princípio para você pensar e entender o que o apóstolo Paulo falou nessa grande promessa. A primeira resposta é que você pode fazer tudo se você quiser. Eu chamo isso de princípio do desejo pessoal. Antes da ação, você tem o desejo de realizá-la. Você sonha, você planeja. Para atingir os seus objetivos, você tem que decidir o que quer fazer.
Se você quer algo com todo o seu coração e concentra todas as suas energias em um objetivo maior, é isso que você buscará atingir. Você imagina-se alcançando aquele alvo, aquele objetivo. Esse não é o fim da história, mas é o lugar em que você deve começar. O desejo, o sonho, o projeto, o planejamento é apenas o pontapé inicial, é apenas início, mas você precisa tomar essa decisão. Se você quer muito, você tem uma chance de conseguir. Se você não se importa, então provavelmente isso não vai acontecer. Você já vai iniciar a sua ação desanimado, desacreditado. Como pastor, eu converso com muitas pessoas sobre os seus problemas pessoais. E tenho aprendido muito sobre a natureza, tanto pela observação daquilo que chega aos meus ouvidos, como também pelas leituras que faço sobre isso. E ao longo dos anos aprendi uma coisa: se você tem um problema em sua vida, vai melhorar mais rápido se parar de dizer não posso. Infelizmente, tem pessoas que diante de desafios, tem pessoas que diante de situações que devem realizar, logo abrem a boca e dizem não posso, não consigo, não atinjo. Por exemplo, tem pessoas que no seu relacionamento conjugal, diante de uma crise, vão logo dizendo não consigo perdoar. Outros que são chamados a ter uma vida devocional com Deus e logo declaram: não consigo encontrar tempo para ler a Bíblia. Outros que são comissionados pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho, vão logo dizendo: não posso testemunhar do Senhor. Queridos, a maioria de nossos não posso, não consigo, não passam de desculpas convenientes. É possível para você fazer todas as coisas? Sim, mas você deve querer. Esse é o primeiro passo, querer realizar, querer alcançar. Essa é a resposta número 1, o princípio do desejo pessoal. Se você simplesmente cruzar os braços, simplesmente fechar-se diante do desafio, você não vai atingir esse alvo. A segunda resposta: você pode tudo se Deus quiser. Esse é o princípio da direção divina. Esse versículo, queridos, não é um cheque em branco. Paulo enfatiza isso quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não é como se Paulo estivesse dizendo: eu posso fazer qualquer coisa que eu tenha vontade. Se você ler o contexto, ele está falando sobre várias circunstâncias da vida, e às vezes, circunstâncias muito difíceis. Veja aí nos versículos 11 e 12, ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, não apenas naquelas que me são favoráveis, não apenas quando tudo me vai bem. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Poderíamos parafrasear essa passagem da seguinte forma: aprendi pelo poder de Jesus que posso enfrentar tudo o que vier no meu caminho. Se for bom, posso aproveitar. Se não for tão bom, posso lidar com isso, porque tenho acesso à força do meu Deus.
Esse é o ensino que Paulo está dizendo aqui, que por meio de Jesus Cristo você pode fazer tudo o que Deus quer que você faça. Você pode enfrentar tudo o que Ele quer que você enfrente. Você pode lutar todas as batalhas que Ele quer que você lute. Você pode obedecer a todos os seus comandos. Você pode suportar a todas as provações. E você pode vencer todas as tentações por meio de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não há nada que nós não possamos encarar e sair vitoriosos se nós tivermos a bênção do Senhor nas nossas vidas, se Deus estiver nesse negócio conosco. Assim, se Deus está em sua dificuldade, você está pronto para enfrentá-la. Se Deus está em seu fracasso, você pode superá-lo. Se Deus está em seus sonhos, estes sonhos se realizarão. Se Deus está em seus objetivos, você pode alcançar cada um deles. Se Deus estiver em suas orações, Ele as responderá. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas a resposta de Deus não é aquela que eu queria ouvir. Mas você pediu a resposta de Deus, você não pediu a sua resposta. Se fosse a sua resposta, você nem iria orar. Queridos, podemos realmente fazer todas as coisas, se Deus realmente estiver conosco, se Ele quiser. Essa é a segunda resposta. Terceira resposta: você pode tudo se confiar em Jesus. Esse é o princípio da capacitação divina. Chegamos agora ao coração desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra grega para fortalece significa injetar força. É como derramar água em um copo, ou café em uma xícara. É uma imagem de um vaso vazio sendo preenchido de uma fonte externa. Queridos, quando nós enfrentamos os problemas da vida, Jesus Cristo derrama sua força em nós, Ele nos fortalece. Não somos nós os geradores da força, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos tira do imobilismo. Isso torna Filipenses capítulo 4, verso 13, totalmente diferente das abordagens puramente seculares da vida. Por exemplo, o pensamento positivo. O pensamento positivo baseia-se na crença de que manter pensamentos centrados em temas positivos, de bem-estar e sucesso espiritual e sucesso pessoal, isso pode melhorar as condições psicológicas de um indivíduo e, consequentemente, trazer resultados positivos e até mesmo alterar o seu comportamento. Basta você ter um pensamento positivo, que isso vai se realizar. Porém, queridos, diante de uma perda de emprego, quando a esposa deixa o marido, quando a filha decide fazer um aborto, onde está a esperança da vida? Aqui você, que alimenta o pensamento positivo, vai se agarrar. Como você vai encontrar a força para continuar? Onde está a âncora para a sua alma? Se você simplesmente acreditar que o pensamento positivo é a solução, pode estar certo, o desespero vai bater à sua porta, porque não há solução no pensamento positivo. Nos nossos dias, há muitas técnicas daqueles que se colocam na mídia para, de alguma forma, trazer um estímulo ou um conforto às pessoas no mundo de desespero.
Mas a solução, queridos, não está em técnicas, a solução não está em palavras ou expressões que são continuamente divulgadas nas redes sociais. A solução está em Deus para as nossas vidas. É preciso mais do que pensamento positivo. Você tem que ter Jesus na sua vida. Responda-me. Nós cremos melhor do que as outras pessoas? Será que nós temos algum poder em nós mesmos que nos diferencia das pessoas aí fora? Deus nos dá um passe livre para que o que acontece com os outros não aconteça conosco? Será que nós, por sermos crentes, estamos blindados dos problemas deste mundo? Será que nós estamos isentos de doenças, da violência ou de outras mazelas da sociedade? Não. Nós sofremos mágoas, decepções, como qualquer outra pessoa no mundo. Nós suportamos sofrimento, tristeza e oposição. Nós nos desesperamos porque vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado. Tudo que qualquer outra pessoa sofre, nós também sofremos. E aí você poderia dizer assim: pastor, então qual é a diferença? Se nós passamos as mesmas lutas, provações que as pessoas lá fora que não conhecem a Cristo passam, qual é o valor de Cristo nas nossas vidas? Queridos, o que faz diferença é Jesus em nossa vida. Esse é o grande diferencial. Nós temos o poder de Cristo que habita em nós e nos fortalece, e aqueles não conhecem a Cristo. Nós temos este poder, e Paulo aborda isso lá em Romanos 8,35, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ele começa a elencar diversos problemas que ele, Paulo, já havia passado, ou estava passando, ou iria encarar. Ele está dizendo aos crentes de Roma que aquela situação de perseguição, que num primeiro momento estava restrita aos apóstolos, iria alcançar toda a igreja, como aconteceu. Às vezes a gente vê as pessoas amedrontadas pela perseguição, e ficam dizendo: ah, meu Deus, o que vai ser de nós, se fulano, beltrano chegar ao poder? Parece que a nossa confiança está nos homens. É claro que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e devemos fazer as melhores escolhas. Mas nós não podemos viver no desespero, achando que a nossa vida está nas mãos de homens. A nossa vida está nas mãos de um Deus vivo e verdadeiro, que nunca perdeu o controle do universo e nunca perderá. Todas essas coisas, queridos, acontecem aos filhos de Deus, mas não podem nos separar de Jesus Cristo. Nós estamos ligados a Ele por laços de amor que nada na terra pode romper. Nada, nem ninguém pode nos tirar do amor de Deus, porque foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus é suficiente para os problemas da sua vida? Sim. Sim, sim, 1000 vezes sim. Todos os santos através dos tempos dizem: nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nunca disse: Jesus vai tirar os teus problemas. Não. Mas ele diz lá em Romanos 8, versos 38 e 39, que Jesus nunca te deixará, nunca te abandonará. Mesmo em meio aos problemas, Ele estará contigo.
você pode fazer todas as coisas se confiar em Cristo Jesus. Não em sua própria força, não em sua própria sabedoria, não em sua própria capacidade de descobrir as coisas. Mas se você diz: Senhor Jesus, eu estou confiando em Ti, você pode fazer todas as coisas por meio de Cristo, se essa for a vontade dEle para a sua vida. Resposta 4, você pode tudo, se começar hoje e não olhar para trás. Este é o princípio da escolha pessoal. Para que lado você está indo na vida? A sua resposta acerca do caminho que você está trilhando, da direção que você está tomando, faz toda a diferença. Muitas pessoas vivem no passado, se preocupam com o passado e se afligem com o passado. Como era bom há 20 anos atrás, eu fazia isso, fazia aquilo, eu pregava o evangelho nas ruas. Como era bom há 5 anos atrás. Outros ficam preocupados: meu Deus, quantos erros eu cometi no passado, quantas falhas, e tudo isso que eu estou sofrendo hoje é por causa do passado. Esqueça, acabou. Você não pode voltar ao passado mesmo que queira. Você deve seguir em frente. Não há uma engrenagem reverse na vida espiritual. Não há como você reverter o que já aconteceu. O rio do propósito de Deus flui em apenas uma direção: para frente. Assim, a mudança na sua vida precisa acontecer hoje. Os seus olhos precisam estar direcionados para a frente. É claro, queridos, que nós aprendemos com a nossa história. Nós aprendemos com os nossos erros, com os nossos acertos, com tudo que já nos aconteceu. Mas nós não podemos voltar atrás no tempo. Nós não podemos ficar o tempo todo preso às relíquias do passado. Precisamos prosseguir. Como testemunha o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 14, quando ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para o imobilismo, nós não fomos chamados para retroagir, nós fomos chamados para prosseguir, avançar. E precisamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Não podemos olhar para o sucesso financeiro que já tivemos outrora. Precisamos batalhar e vencer cada dia para alcançar hoje esse novo momento. Eu não posso viver das alegrias do meu casamento de outrora. Eu preciso investir no meu casamento hoje, para que ele me traga alegria, e traga alegria ao meu cônjuge. Eu não posso viver da espiritualidade dos primeiros dias. Eu preciso ter este amor queimando o meu coração hoje, para ser testemunha do meu Deus. Aqui são apresentadas 4 respostas, mas é preciso que elas estejam juntas. Esses 4 princípios: desejo pessoal, direção divina, capacitação divina e escolha pessoal. Observe, queridos, que o desejo pessoal e a escolha pessoal dizem respeito a você, mas a direção e a capacitação dizem respeito a Deus. 2 princípios dependem de você, e 2 princípios dependem de Deus. Filipenses 4:13 diz:
tudo posso naquele que me fortalece. Começa comigo, tudo posso, eu posso. E termina comigo, me fortalece. Mas no meio está Jesus, naquele, é Ele que nos fortalece. Eu não estou dizendo, amados, que eu posso fazer todas as coisas, pois essas são palavras de um fanfarrão. Eu não estou dizendo que eu posso fazer algumas coisas, porque essas são palavras de um cético, de um incrédulo. Mas eu estou dizendo que eu posso todas as coisas em Cristo. Essas são as palavras de um crente. Você pode fazer tudo o que Deus quer que você faça. Você pode cumprir a vontade dEle em sua vida. Você pode obedecer aos seus mandamentos, suportar as provações e vencer as tentações. Você pode fazer tudo o que Deus quer que você faça através de Jesus Cristo. O Dr. John Walvoord, um teólogo cristão, pastor e presidente do Seminário Teológico de Dallas, que já descansou no Senhor, certo dia, ele estava na capela do seminário, e falou sobre essa passagem de Filipenses capítulo 4, verso 13, aos seminaristas, esperando encorajá-los. E ao final da sua mensagem, ele contou uma história infantil, e eu queria reproduzir essa história para vocês, porque tem tudo a ver com aquilo que nós já falamos até aqui. A história é a seguinte: os meninos e meninas de uma cidade esperavam o trem para trazer os seus brinquedos. Aquela cidade ficava depois de uma montanha. O trem que trazia aqueles brinquedos estava cheio de ursinhos de pelúcia, bonecas e outros brinquedos maravilhosos, mas também havia cestos cheios de comida, doces, comida deliciosas para as refeições do dia. Mas para chegar àquela cidade, o trem tinha que subir uma montanha e depois descer para o outro lado. Não era uma coisa fácil de fazer. Quando os trens com os brinquedos chegou à última parada, antes da montanha, o motor quebrou. O que fazer? O maquinista então foi procurar outra locomotiva para levar o trem com os brinquedos pela montanha para os meninos e as meninas. Ele foi então até a estação onde estavam paradas várias locomotivas e conversou com elas, mas nenhuma delas se interessou. Uma locomotiva grande e brilhante dizia que só transportava vagões de passageiros. Outra locomotiva a diesel não queria se incomodar com uma carga de brinquedos. Uma por uma, todas as grandes locomotivas disseram não. Então, de um canto da estação veio uma voz: eu vou fazer isso. Vou levar os vagões com os brinquedos pela montanha até os meninos e as meninas do outro lado. Era uma pequena locomotiva. Porém, o maquinista disse: mas você é muito pequena. E a locomotiva respondeu: estou disposto a tentar. Eles então ligaram a pequena locomotiva aos vagões com os brinquedos. É aí que o drama começou. A pequena locomotiva começou a acumular vapor para subir a montanha. Chuc, 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 chuc. E à medida que ganhava velocidade, a pequena locomotiva dizia a si mesmo: acho que posso, eu acho que posso, eu acho que posso. Cada vez um pouco mais rápido do que antes. Subindo a montanha, ela foi dizendo: acho que posso, acho que posso. Por fim, esforçando-se com cada grama de energia, o trem passou pela parte mais alta da montanha e começou a descer do outro lado. Vendo o trem de longe, os meninos e meninas aplaudiram, acenaram e se alegraram. Descendo a montanha, veio o trem.
Chuk, 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 chuk. Com a pequena locomotiva dizendo a si mesma: eu pude, eu consegui, eu cheguei. Amados, aqui nessa noite, você que está aí assistindo esse vídeo, talvez esteja agora do outro lado da montanha. Talvez você possa estar enfrentando uma crise conjugal ou uma dificuldade financeira. Talvez seu médico tenha dado uma má notícia. Talvez a sua carreira profissional esteja em apuros. Ou os seus filhos podem estar se afastando do Senhor. Você pode estar enfrentando uma tarefa aparentemente impossível. Você se sente desesperado. A montanha à sua frente parece tão alta, tão íngreme, que você fica tentado a desistir, sem nem buscar vencer o obstáculo. Aqui está a lição de Filipenses capítulo 4, verso 13. Se você se unir a Jesus Cristo, você escalará essa montanha. Quando você chegar ao final da batalha, dirá: eu pude, eu consegui. No momento é apenas acho que posso. Mas lembre-se, através de Jesus Cristo você pode vencer o desespero, porque você é mais que vencedor. A história contada pelo Dr. John Walvoord é encantadora, mas é uma ilustração. Ela não é uma história da Bíblia. E há duas diferenças importantes entre essa história e o nosso texto de Filipenses capítulo 4, verso 13. A primeira diferença é que aquela pequena locomotiva disse: acho que posso. Mas Paulo estava dizendo, e todos nós precisamos aprender isso com Paulo, porque é o Espírito Santo que está nos ensinando: eu sei que posso. Não é um achismo, é certeza, é confiança, é crença na vitória. Em segundo lugar, a pequena locomotiva dependia de sua própria força para subir a montanha, para vencer o obstáculo. Mas nós temos à nossa disposição os recursos de um Deus infinito. Essa é a diferença entre eu acho e eu sei. Porque quando nós dependemos da nossa força, quando nós dependemos do nosso braço, nós apenas podemos achar. Mas quando nós temos a certeza, a confiança de que o nosso Deus está conosco, a batalha nos é garantida. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Você pode realmente fazer todas as coisas? Sim. Através de Jesus Cristo, você pode. Queridos, aqui está a grande promessa de Deus para hoje. Jesus lhe dará tudo o que você precisa para fazer aquilo que Ele chama você para fazer. É por isso que com essa confiança devemos prosseguir e poder dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hoje, nós vemos muitos que estão em desespero. Pessoas que olham para a sua vida, que olham para a sua família, que olham para os seus negócios, que olham para a sua saúde, que olham para a sua igreja, e se veem no desespero de não perceberem uma luz no final do túnel. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a luz continua sempre acesa, porque Ele é a luz do mundo. A sua luz não apagou. Talvez os seus olhos é que estejam fechados para contemplar o brilho da luz de Cristo. E quando eu falo de olhos fechados, eu me refiro primeiramente à incredulidade, à descrença, porque é isso que o inimigo tem procurado semear no povo de Deus.
a falta de fé. Ele tem roubado, queridos, a nossa confiança em Deus e semeado a desconfiança. Deus te disse que você morreria? Conversa. Pode comer dessa árvore. É isso que o inimigo procura fazer. Ele procura semear a dúvida no nosso coração. Mas além disso, queridos, nós estamos muitas vezes cegos por causa do nosso pecado. Temos alimentado o pecado ou justificado. Ah, pastor, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Ah, pastor, mas foi só um pouquinho. Ah, pastor, não acontece mais não, só na próxima semana. Queridos, nós não podemos fazer negócios com o pecado, porque senão cada vez mais nós vamos nele nos aprofundar. Bastou apenas o adultério com Batseba? Não! Vamos matar o marido dela. Vamos encobrir para todos e para a nação o meu pecado. Mas não dá para encobrir de Deus. Infelizmente há muitos cegos. Como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, há muitos que dormem. E o desespero bate à porta. E as pessoas não conseguem uma resposta, ou não conseguem perceber a resposta de Deus. E talvez, como o profeta, vão dizer: até quando, Senhor, estarás emudecido, calado? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Errais por não conhecerdes as Escrituras. Precisamos, amados, entender que a vida de desespero não é algo que Deus deseja para nós. O desejo de Deus é outro. O desejo de Deus é que nós possamos nele confiar, depositar nele a nossa esperança e saber que Ele tem cuidado de nós. E não apenas tem cuidado, Ele vai continuar cuidando. Apesar dos problemas, das lutas, das provações, Ele não nos desamparará. Ele estará sempre conosco, ao nosso lado. Essa é a segurança que o Senhor traz para as nossas vidas, quando Ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa fortaleza vem do Senhor. Esse cuidado vem de Deus. Essa vitória é sua, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você está vivendo uma vida de desespero, se você não está conseguindo ter mais a tua confiança, a tua esperança depositada em Deus, eu quero te instigar, eu quero te incentivar a colocar no Senhor tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te inquieta, trazer ao altar de Deus aquilo que porventura o inimigo esteja semeando, trazendo a dúvida, a incredulidade, o medo, o pecado. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. O meu pedido para você nessa noite, é aí onde você está, quer seja aqui na igreja, de forma presencial, ou você que está aí acompanhando através do YouTube, que você possa colocar a sua vida diante de Deus e saber o cuidado dEle para com você. Por mais desesperado que você se encontre, saiba que Ele está ao teu lado, que é Ele que te toma pelas mãos, é Ele que coloca você nos seus braços e te conduz nos momentos mais difíceis da sua vida. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, a nossa vida pertence a Ti.
mas muitas vezes, Senhor, nos sentimos desesperados, desencorajados. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a tua boa mão, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha, Senhor Deus, nos dar vitória, para vencermos o desespero, para vencermos a incredulidade, para vencermos o medo, para vencermos o pecado, porque nada, nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado por cada vida que nessa noite tem tomado essa decisão de colocar a sua vida diante do teu altar, na certeza de que o Senhor é que nos dá a vitória, porque tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Sentem-se, queridos.